Abra suas Bíblias aí, meus irmãos e irmãs. Segundo Crônicas, capítulo 1. Segundo Crônicas, capítulo 1. Olha que texto maravilhoso. Também quero agradecer os nossos irmãos da recepção, né? Os irmãos lá do estacionamento, que também chegam cedo para organizar, para poder passar a vassoura lá na calçada, e os irmãos que chegam cedo para limpar as dependências da igreja, os irmãos voluntários. Eu louvo a Deus por isso, porque senão a gente não conseguiria, nós não conseguiríamos ter esse momento tão harmonioso, sabe? Banheiro abastecido lá, as coisas limpas, organizado, tudo. Tem gente que não sabe disso, né, Tamires? Tem gente que nem acha que isso não acontece, né? Mas acontece, irmão. Sabe, os irmãos chegam cedo e vai lá e põe a luvinha, vai lá no banheiro, pega o lixo, né? Sabe, limpa o vaso, passa lá uma cândida, um negócio lá, sabe? Alguém está acordando cedo aí para poder estar aqui, tudo voluntário. Louvamos a Deus. Ontem aqui pela manhã, o Ricardo já falou isso. Ontem pela manhã, os irmãos chegaram cedo aqui, Margarida mora lá onde Judas perdeu a bota. A Margarida mora longe, a Margarida. Mora lá em Grajaú. É longe. É longe ou não? É longe. E veio para cá para poder estar ali na frente recebendo as doações. Sabe? Tudo tem um esforço, né? Mas se resume em agradar e servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó, segundo Crônicas, capítulo 1. Segundo Crônica, capítulo 1. Diz assim, ó: Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. Versículo 2: E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. Versículo 3: E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, ou Gibeão, algumas traduções, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Vamos para o verso 13, diz assim, versículo 13: Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Esse texto tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. E eu coloquei um tema para essa passagem bíblica, mas eu vou deixar para falar daqui a pouco. Se eles conseguirem colocar aqui, nós vamos ficar com o tema, mas senão eu falo daqui a pouquinho para vocês. Não é que eu não lembro, porque está escrito aqui, ó. Hoje eu estou até diferente, né? Estou com papel. E aí, quando eu estava lendo, meditando sobre essa passagem bíblica, sobre esse acontecimento, normalmente, deixa eu só pensar um pouquinho com vocês. Normalmente, quando a gente vai discutir alguns feitos, algumas realizações, a gente visualiza a obra pronta. Por exemplo, se eu fosse descrever sobre essa construção aqui, que tem, eu não sei se eu vou falar certo, mas vamos falar que tem 50 anos, essa construção aqui. Ministério tem 67, é isso, Ricardo? 67, mas essa construção aqui, vamos supor que tenha 50 anos, essa construção, correto? E se eu for descrever sobre essa construção,
É bem provável que eu já chegue na conclusão da construção muito rápido, porque nós normalmente deslumbramos com essa construção. A gente vai esquecer que duraram-se anos para se concluir a obra. Durou-se, pode ser que até décadas, para que chegasse a esse estado como está hoje. Se a gente olhar para os ar-condicionado e a gente olhar ali para cima, a gente vai ver, caramba, que bonito, né? A gente não consegue perceber quais foram os processos para que se chegasse ali, colocadinho na parede, bonitinho. Porque normalmente a gente tende a excluir ou tirar fora os processos, e a gente logo se deslumbra com a obra pronta. Mas a obra pronta, muitas das vezes, só nos traz deslumbre, só nos traz euforia, e não nos traz muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ensinamentos, lições. Porque as lições não estão na obra pronta, as lições não estão na obra concluída, mas as lições, elas estão nos processos para que se chegue à construção. É muito fácil quando você vê o grupo aqui na frente ofertando o seu serviço na forma de cântico, quando parece que está tudo, chegaram aqui e aconteceu. Não, existe um processo de sair cedo de casa, de pegar trânsito, de pegar o ônibus, de pegar o metrô, e aí mora lá do outro lado de São Paulo e vem para cá, e aí passa o som, para, deu errado, a nota está alta, está baixa, não sei o quê, e aí vem aqui e apresenta o louvor. Parece que é muito fácil. Caramba, eu quero fazer parte desse grupo aí, é muito simples. É só cantar? Não, não é só cantar. Existem processos. E nos processos tem os ensinamentos, tem os ajustes, tem os embates. São nesses processos que a gente vai se desenvolvendo, se aperfeiçoando. Então, quando a gente olha para esta obra, ou para essa leitura que nós acabamos de fazer, de apenas 4 versículos, falando-se de Salomão. Salomão, aquele que Deus, o Senhor, deu a ele a grande missão de construir o templo. Era para o seu pai construir, o seu pai estava todo empolgado em construir, até propôs no seu coração construir, mas o seu Deus, o nosso Deus, não o permitiu e passou para Salomão, o seu filho, o filho de Davi, construía o grande templo, o templo de Salomão, não aqui de São Paulo, o grande templo lá, né? Porém, quando a gente olha para Salomão, e aí você vai dizer assim, mas Salomão não é aquele homem que Deus deu a ele sabedoria e entendimento? Foi esse mesmo. Mas os processos pelos quais isso aconteceu, quando a gente olha para Salomão, parece que vem logo na cabeça que Deus, num dia acordou, sabe, sem ter nada o que fazer, disse: Salomão, eu vim aqui hoje disponível para te fazer hoje o homem mais sábio de toda a história, de toda a vida. Não, existe um processo. Quando eu olho para o pastor Ronildo, quando nós olhamos para o pastor Ronildo, e aí eu digo isso porque eu tenho intimidade para falar isso dele, né? E aí você vê o pastor Ronildo hoje presidente, com 47 anos, né, Gabi? Uns 50 anos mais ou menos, mas deixa para lá. Pastor Ronildo novo, sendo presidente de um ministério. A gente não pode abrir mão dos processos que ele já enfrentou, e os processos que ele ainda enfrenta. Quando eu olho para o pastor Ricardo hoje, pastor aqui, depois de anos que Deus havia falado com ele, que ele pastorearia, ou que ele seria chamado ao pastorado, os processos que aconteceram, que existiram, que surgiram, não pode ser deixado de lado, não pode tirar de lado, tem uma importância nisso. Salomão recebeu de Deus sabedoria e entendimento para poder sair e entrar, porque é o inverso das situações, porque ele estava no lugar certo, no endereço certo.
buscando as coisas certas. Eu não quero falar do seu final da sua história, mas eu quero falar do começo da sua trajetória. Porque é bem verdade que se a gente começar bem e não acabar bem, tem um grande problema aí, uma grande desgraça acontecerá. Mas se você começar bem e você se mantiver apegado ao Senhor, junto, ligado, você com certeza enfrentará e passará por todos os processos, continuando sendo servo do Senhor. Eu quero junto com vocês, nesta manhã, falar de algumas lições que nós podemos extrair desse texto da vida de Salomão. O texto começa dizendo que Salomão, filho de Davi, esforçou-se no seu reino. Se nós queremos ter êxito, se nós queremos alcançar algo que ainda não alcançamos, se nós queremos viver algo que ainda não vivemos, e aí falando para os jovens, se os jovens querem viver situações que ainda não viveram, se eles querem usufruir de escolhas poderosas, precisam se esforçar no Senhor. Esse amém foi muito sem graça. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino e o Senhor era com ele. A primeira lição que nós temos que tirar aqui, meus irmãos e irmãs, é se de fato nós queremos algo diferente na nossa vida, precisamos deixar de fazer as mesmas coisas. Porque quando eu continuo fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente, isso é insanidade. Não dá para eu querer viver algo novo fazendo as mesmas coisas velhas. Não dá para eu obter resultados diferentes fazendo as mesmas práticas de outrora. Eu preciso me esforçar. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Aí uma coisa interessante, o nosso esforço, Deus não abre mão dele, ainda que Deus esteja conosco, Deus não abre mão do nosso esforço. Irmão Rogério, o que é esforçar-se? Esforçar-se é estar sempre se preparando para que Deus possa nos aproveitar dentro do seu chamado, dentro da sua vontade. Esforçar é estar pronto, é não desistir, é não abrir mão do arado, é não voltar atrás, é não retroceder. Não está dando certo, não estou vendo, não estou sentindo, não estou percebendo nada de melhoria, mas eu vou me esforçar no Senhor, porque o Senhor falou comigo há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, e eu não vou abrir mão, porque a sua fala é fiel. Esforça-te, esforça-te. Salomão diz o texto que ele se esforçou no seu reinado, porque o Senhor era com ele. Alguém aqui tem dúvida que o Senhor é contigo? Alguém dentre nós, nesse recinto aqui, tem alguma dúvida que o Senhor é conosco? Eu tenho certeza que não. Pode algumas vezes a gente ficar meio duvidoso, mas eu quero deixar claro para você que se houver dúvida no nosso coração aqui hoje, que o Senhor é conosco, nós estamos no lugar errado. Estamos no lugar errado. O Senhor é conosco. Ele é sobre a nossa vida. Não importa a luta, a batalha que você está enfrentando, o Senhor é contigo, é comigo, é conosco. Isso tem algum sentido para nós? Isso tem alguma motivação para nós? Porque se isso tem motivação para nós, é motivo para nós nos alegrarmos, então nós precisamos nos alegrar. O Senhor é comigo. Olha só, Moisés, homem, chamado por Deus,
para tirar o povo do Egito. Diz o texto que em um determinado momento Deus queria mandar um anjo com eles para caminharem no deserto, rumo à terra prometida. E Moisés falou assim: olha, eu sei que anjo, nos dias de hoje, como se fosse nos dias de hoje, parafraseando e contextualizando, eu sei que anjo é muito legal ver anjo, é algo sobrenatural, mas é muito menor que o Senhor. Eu estava numa palestra agora essa semana aí, e aí eu passei pela comissão, eu estava dirigindo a van, e aí eu passei pela comissão do prefeito e do governador de São Paulo, que agora eu estou bem assim com eles, vai. Aí eu passei do lado deles. Vocês estão brincando comigo? Eu tirei foto com eles. Eles procuraram eu. O senhor quer tirar foto? Eu falei: quero, vamos lá. Vocês estão dando risada? Vocês não sabem quem eu sou. Aí eu passei do lado deles aqui, Gabi, 5 carros pretos, o vidro aberto, um monte de segurança, um de cada lado, ele no meio, o prefeito no meio aqui, o governador aqui, pá, aquele negócio todo, cheio de segurança. Na cabeça do prefeito e do governador, Daniele, eles estão seguros, porque tem a presença de um segurança, tem a presença de alguns, muito segurança, porque quando chegar no evento, tem mais uns 300 segurança. Mas eu estou dizendo que o Senhor é conosco. Sabe por quê que a gente tem tanta convicção de que essa fala é poderosa? Quando a gente vai sair de viagem, fechamos a casa, trancamos tudo, ligamos o alarme, e a palavra final que nós falamos é: Senhor, guarda minha casa. Sabe por quê? Porque nós fazemos questão ainda que Deus continue conosco. Nós fazemos questão que o Senhor esteja conosco, porque para nós o Senhor é suficiente. Para nós a sua presença é poderosa, é suficiente, guarda e providencia tudo. O Senhor é conosco. Sinta alegria quando você ouvir essa expressão: o Senhor é contigo, o Senhor te acompanhe, o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Essa expressão para nós cristãos precisa ser levada a sério, porque o Senhor de fato é conosco. Por quê? Porque eu não mereço, mas Ele é comigo. Eu não tenho nenhum merecimento, mas Ele não abre mão de mim. Segunda lição que nós aprendemos aqui no texto, versículo 2, e diz: e falou Salomão a todo Israel. Versículo 3, e foi Salomão com toda a congregação. Olha que interessante. Versículo 1 diz o texto que Salomão se esforçou e o Senhor era com ele e o magnificou poderosamente. Deus não abre mão dos nossos esforços. Segundo, versículo 2 diz que Salomão falou ao povo, falou com uma classe de pessoas, com centenas de pessoas, e deu uma ordem. Porém no versículo 3 diz que Salomão foi com eles, estava com eles. Dois momentos importantes. O momento que Salomão fala, e a fala do rei tem poder ou não tem poder? Claro que tem poder. Tem importância ou não tem importância? Claro que tem. Salomão dá uma ordem para que aquele povo estivesse indo para onde ele estava mandando, e só por isso já tinha ou teria um grande significado. Ele deu uma ordem, e uma ordem do rei era inviolável, tinha que ser atendida, não deveria ser questionada jamais. Mas o que me chama a atenção não é a fala, não é a ordem de Salomão, mas é a ação de Salomão. Porque é muito fácil a gente apontar para as pessoas o que elas devem fazer, é muito fácil a gente apontar para as pessoas o que elas devem realizar, mas é muito prazeroso quando a gente, além de apontar, a gente se inclui para fazer junto. Me ajuda, gente, eu estudei muito.
É muito bom quando a gente aponta, quando a gente indica, quando a gente orienta, mas é muito mais importante quando a gente se inclui para realizar junto. Sabe por quê? Primeiro, quando eu só indico, eu não sou participante. Quando eu só indico, eu não estou me incluindo. Quando eu só indico, eu não quero ser co-participante daquilo. Então, eu não tenho responsabilidade pelo resultado final. Mas quando eu me incluo, eu estou me igualando. Quando a gente tirou as cadeiras do púlpito, é para dizer para a igreja que o que nos diferencia não é a cadeira no altar, é o nosso chamado. E dentro do chamado nós somos tido e olhado na mesma visão horizontal de Deus para conosco. Quando a gente não se inclui, quando eu preciso entrar na igreja pela porta do fundo, ou quando eu preciso participar de um trabalho, mas eu entro por uma porta diferenciada, eu estou dizendo que eu tenho outro nível, que eu sou de um outro patamar. Mas o Deus que nos chamou não faz diferenciação, porque o mesmo Deus que enviou o seu filho, e o seu filho estava no meio dos seus discípulos, foi o mesmo Senhor que pegou um dia uma baciazinha com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, para dizer: eu estou incluído junto com vocês, eu faço parte do mesmo processo, eu faço parte da vida de vocês. E aí isso abre-se e amplia-se para os pais, isso amplia-se para os casais, isso amplia para a vida profissional, para a vida ministerial. Não, agora eu sou diácono. O Roberto agora é diácono. O Ricardo chama de diacho. Ele é o diacho. Então agora eu não me incluo mais, porque agora quem faz a limpeza da igreja são os obreiros. Um dia desse, alguém disse assim: pastor, o senhor não pode mais colocar o púlpito lá no altar da igreja para alguém. O púlpito não é isso aqui, sabe? O púlpito é aquele negócio lá que coloca a Bíblia em cima, sabe? Aquilo lá é o púlpito. Porque a gente confunde achando que isso aqui é o púlpito. Não, isso aqui não é um púlpito. Isso aqui é um palco. Ou na linguagem mais antiga, eu não queria falar antigo. Aí piorou. Aí me lascou mais ainda. Mais tradicional, na linguagem mais tradicional, isso aqui é um altar, não é? Altar. Mas quando a gente entende que o pastor, por ser pastor, ele não pode mais colocar uma água no púlpito da igreja, ou colocar o púlpito para o João Pedro pregar, tem um problema aí. Quando eu entendo que um pastor não pode mais ficar na porta da igreja para recepcionar alguém, tem um problema aí, ou eu estou entendendo errado. O que diferencia nós não são os serviços, é o chamado. Senhorão, o que nos diferencia é o chamado, e o chamado não nos diferencia pelo tamanho, porque eu estou em cima, você está embaixo, não, porque o chamado dos ministérios não está assim, os ministérios estão assim. Vou dizer de novo, ei, vem cá, bonitão, vem cá. Os ministérios não estão assim, os ministérios estão assim. A importância está no chamado da função. Simplesmente isso. Salomão deu uma ordem, e ele poderia falar assim: o seguinte, subam lá e sacrifiquem, e sacrificariam, porque ele deu uma ordem. Façam tantos sacrifícios, e fariam, João Pedro, tantos fossem necessários sobre a ordem do rei. Mas o que me chama a atenção, e aí é por isso que a gente vai ver lá na frente Deus encontrando com ele e trazendo resultado para a vida dele. Por quê? Porque no princípio a sua ação, a sua atitude foi de estar, de oferecer, de entregar a sua vida em dependência a Deus. Ele deu uma ordem, mas logo em cima da sua ordem ele se inclui. E foi Salomão com toda a congregação, com todo Israel.
Está na hora de nós deixarmos de apontar. Está na hora de nós deixarmos de direcionar e começarmos a fazermos juntos. Amém? Indicar é muito fácil. Nós fizemos um curso aqui de ligação, de conexão, era o nome do curso, né? De ligar quem está fora com quem está dentro. E a gente, graças a Deus, temos aprendido a esses costumes, ou a esses bons modos. Quando o Gabriel estava aqui dando o curso, bem novinho ele, bem novinho, ele é da igreja, oh meu pai do céu, da Paz, é isso, né, Fábio? Da Paz, só sei o nome do pastor, EBUber. E o Gabriel aqui dando aquele curso, o rapaz bem novinho, mas você via uma entrega. Ele falando com uma paixão, né, Fábio? Falando com uma alegria. Tiraram ele do Ceará, de Fortaleza, para vir para São Paulo, juntamente com algumas famílias, para poder abrir um trabalho aqui da igreja, sabe, tudo voluntário, para poder oferecer o seu serviço com amor, pelo tempo necessário, e depois voltam. Mas você via ele falando sobre essa questão de tratar bem as pessoas, de incluir as pessoas, de entregar à pessoa um bom serviço. Quando ele falava assim, olha, na minha igreja, a gente não aponta onde é o banheiro da igreja, nós levamos aquele que quer usar o banheiro até o banheiro. Lá nós não apontamos onde é o bebedor, o purificador de água. Nós levamos aquele que está com sede até o purificador, para poder entender que nós aqui nos importamos, caminhamos juntos. Ou seja, a sua necessidade tem alguém para compartilhar com você. Ou seja, quando nós não apenas apontamos, mas quando nós nos incluímos no fazer, nós realizamos obra grande. Por quê? Porque quando eu me incluo, é mais uma mão de obra inclusa no realizar, no fazer. Está na hora de nós, os líderes, os jovens, e aí, vocês achavam que era só melzinho? Se incluir também nas ações da igreja. Está na hora dos obreiros, dos pastores, das pastoras, dos diáconos, presbíteros, dos evangelistas, dos homens, das mulheres, dos machos, de tudo, se começar a se incluir. Vai fazer uma limpeza na igreja, vai fazer um evangelismo. Eu quero, eu vou. Mas por que você não sabe falar? Mas eu vou lá só entregar o papel. Alguém fala por mim. Ah, vai ter um culto de louvor, eu vou. Mas você não sabe louvar, você é desafiado. Eu vou lá bater palma. Mas você não sabe nem bater palma, eu vou me movimentar. Irmãos, eu estou falando algo bem simples, mas de grande importância. Quando nós nos ajuntamos, a luta é diminuída. Quando nós nos juntamos, a força empregada é menor. É por isso que Salomão dá uma grande lição. Se a gente quer fazer uma grande obra, a gente não pode ficar só observando e dizendo, faça, olha, manda, chama. Não, eu quero fazer parte desse projeto, dessa construção, dessa realização, desse culto. Eu quero ficar na porta. Ah, mas eu já sou um senhor, eu já sou uma senhora, não importa. Se você ainda consegue estender a mãozinha para dar paz, está de bom tamanho. Eu quero me incluir. Quem aqui alguma vez já passou óleo de peroba nesses bancos? Ou quem aqui nunca passou um óleo de peroba nos bancos? Aí. Deus está falando com você aí, não? Ou eu me incluo, ou o resultado final não tenho participação nele. Vou falar de novo. Ou eu me incluo, ou na participação final eu não tenho, no resultado final eu não tenho participação alguma. É bom ou não é quando o resultado acontece, ô Marcos? E a gente fala assim, caramba, que legal, eu participei. Olha como é legal quando falando de conexão, né?
de conexão. A gente está lá no estacionamento, e a gente está lá no dia de chuvoso, com guarda-chuva na cabeça, né? Os irmãos chegando, coloca aqui, varão, coloca aqui, irmão, coloca ali de ré, não sei o quê. E aí aquele dia é um dia que vem alguém para a igreja que você nunca viu. E você trata muito bem ele ou ela, né? Muito bem. E aí ele entra ali, o Roberto recebe bem, a irmã Lucinete recebe bem. Ele senta no banco aqui, escolhido por ele. E na hora da mensagem, da oração final, ele fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Olha que alegria, desde lá do estacionamento ele foi bem recebido, ela foi bem recebida, ou seja, há uma conexão. Eu faço parte desse serviço, eu faço parte desse momento de salvação. Por quê? Porque eu acolhi, porque eu dei um bom dia, porque eu abracei, porque eu fui útil. A irmã queria, eu levei ela lá, eu apresentei o banheiro para ela. Quem quis trocar a criança, eu levei no fraldário e ela trocou a criança. Ou seja, as boas ações também trazem resultados bons. Terceira lição. Salomão se esforçou. Segundo Salomão, não só falou, mas ele fez. E nos dias de hoje, vem cá, está muito defasado a mão de obra de fazer. Tem muita gente falando, tem muita gente dizendo. Esses dias um irmão me procurou e disse: pastor, eu queria falar de um projeto para a igreja. Eu falei: mas quem vai fazer? Eu ou você? Se for para você falar para eu fazer, então nem fale. Não dá. Se você trouxer um projeto só para falar que não é bom cuidar das crianças assim, fazer esse negocinho aqui, você quer participar desse projeto ou não? Você quer participar? Mas eu não tenho muito talento com as crianças. Não precisa falar, tem alguém lá para falar para você. Só fica junto, vai vendo. Eu cuido de criança lá no meu serviço, na sala lúdica, olha só. Sou péssimo com criança. Mas tenho desenvolvido as minhas habilidades, vendo com o meu amigo que faz lá os trabalhos, o William. O William é um camarada muito doidão, mas ele pega as crianças que tem algum distúrbio, que tem alguma disfunção, e ele consegue sentar elas e elas ouvem ele, igual aquele doutor, sabe aquele doutor que cuida das crianças com deficiência? Chamado. Eu posso não fazer bem, mas eu quero servir junto. E lá nos dias de terça-feira, eu que estou lá na sala lúdica, junto com as crianças da comunidade. Não sei fazer os trabalhos, mas eu participo, ajudando de alguma forma. Igual na igreja. Eu não tenho habilidade. Participe, se envolva. Nós temos uma dificuldade aqui das câmeras, percebe? O Gustavo tem que ficar lá em cima e ficar embaixo. Ei, queridão, se você tem chamada e você gosta disso, se apresenta, fala: eu quero ficar na câmera, mas eu não sei nem o que é um foco. Mostra para nós lá que a gente vai ver. Não importa, as coisas começam com dificuldade e vai se aperfeiçoando. O importante é que eu esteja disposto a fazer. Ou isso não tem importância? Terceira lição. E Salomão não apenas falou, mas foi. E ele foi aonde? Minha Nossa Senhora dos crentes. Ele foi na tenda da congregação. E Salomão foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação. Eu até coloquei aqui, o endereço não mudou. E Salomão foi com todo o povo, aquele povo que ele tinha dado ordem, aonde? Lá no lugar aonde estava a tenda da congregação. Isso é muito interessante. Pensemos junto aqui um momentinho só. Salomão estava designado a fazer o quê? Qual era a grande obra que ele realizaria? Meu pai do céu. Fala aí, Roberto, o que ele estava designado a fazer? O templo, o grande templo, o magnífico templo, o esplendoroso templo. Mas ele foi aonde?
Não importa qual é o tamanho do teu projeto, não importa a grandiosidade que você está se propondo a fazer, não se esqueça de continuar indo nos mesmos lugares que te trouxe até aqui. Vem cá. Tem gente que só recebeu, Rogério, uma profecia há 10 anos, que ia ser um pastor. Ele já se esqueceu de tudo. Agora ele é pastor. Só esperou uma profecia falando que ele agora era empresário. E agora ele não serve mais, ele não quer mais atuar lá na linha de produção da empresa, porque agora ele recebeu uma profecia que agora ele é empresário. Salomão estava com um grande projeto para realizar, João Pedro, mas ele não deixou de ir lá na tenda. A tenda, dentro do projeto de tenda, era insignificante em relação ao projeto do templo. Mas as coisas simples foi o que trouxe-nos até aqui no dia de hoje. Sabe aquele momento de oração que muitas das vezes a gente deixou esquecido? Foi o que te trouxe até hoje. Foi o que te nutriu, o que te fortaleceu para você chegar aqui hoje. Mas não, agora eu não posso mais me ajoelhar, porque agora a minha calça é uma calça de marca, é um sapato de marca que não pode ajoelhar porque vai riscar o bico dele. Foi lá no começo, quando tudo começou e você ainda ia no mesmo endereço, na mesma casa da irmã Maria. Foi lá quando você começou que você ainda subia um monte para orar, que você ainda descia na madrugada para falar com Deus, e você não se importava com isso. Salomão tinha um grande projeto para realizar, mas ele voltou e foi na tenda oferecer sacrifícios a Deus. Quem não cabe mais na tenda não pode ser colocado nos grandes templos. Vou dizer de novo: quem não pode cantar numa igrejinha, Gabi, de 3 pessoas, não pode cantar no grande templo. E eu estou aqui, não é falando da Gabi, para a Gabi, porque ela faz isso. Ela canta em qualquer lugar. Quem não pode pregar, Marcão, dar aula de batismo para uma pessoa, não pode dar para 5. Não pode dar para 10, não pode dar para 100 aulas de batismo. Quem não consegue, meu irmão, sentar para ouvir alguém que sabe menos que ele, Deus nunca vai colocá-lo para pregar para grandes multidões. E aí eu lembro do meu pastor Reinaldo. Culto de quinta-feira só tinha Pedro, Tiago e João. Eu, ele e a mulher dele. E ele pregava que o cotovelo suava, que pingava suor. Parecia que a igreja estava lotada, só tinha eu, ele e a mulher dele. Quando a gente não se entrega para fazer nas pequenas coisas, a gente vai ter dificuldade de chegar no que é grande. Salomão nos dá uma lição: antes de eu entrar no grande templo e a glória do Senhor se manifestará lá, eu vou ir lá no Monte Gibeon para poder entrar debaixo da tenda de projetos simples, menor, mas ainda lá me cabe. Lá ainda me cabe. Um dia eu chamei um irmão para cantar lá na igreja da Tiradentes. Liguei para ele. Naquela época lá, João Pedro, que os pastores ofereciam os cantores para poder mandar para a gente chamar ele, sabe? Para dar uma gorjetinha para ele, para matar a fome do bichinho, sabe? Aí eu liguei para o miserento. Ele me mandou assim: qual que é o mapa de palco? Eu falei: sei lá que diabo é mapa de palco. Percebe? Quando a gente começa a colocar muitos empecilhos para fazer algo que é simples, a gente tem dificuldade de ir para a tenda. Sim ou não? Sim. Meu irmão, minha irmã, ei, queridão, queridona, se você não pode mais cantar na casa de uma irmã, de um culto doméstico, porque você tem talento demais, cuidado! Quem não cabe na tenda vai ser amassado lá no templo.
Quem não cabe na tenda vai ser esmiuçado lá no grande templo. Não importa o tamanho do projeto que você traz no seu bolso, não importa, caiba ainda dentro da tenda, se enquadre ainda dentro da tenda. Irmã Conceição, sabe, não importa se os tempos mudaram, agora tem luz, agora tem som digital, sei lá o que de acho é isso aí, mas tem lá, não me importa, se não tiver, eu vou continuar louvando a Deus, porque ainda caibo dentro da tenda. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E aí é importante, vem cá, correndo para nós terminar, correndo. Salomão grande, com um projeto grande, para realizar, volta atrás, e vai no Monte Gibeon, para poder oferecer lá na tenda da congregação, e o texto diz, versículo 3, que o servo do Senhor havia feito. Moisés, servo do Senhor, havia feito. Para eu construir grandes projetos, eu não posso desconsiderar os que foram antes de mim. Eu não posso abrir mão daqueles, eu não posso desrespeitar aqueles que vieram até aqui. Bem baixinho, com amor. Aí, Gabriel, obrigado. Eu não posso, por causa de um grande projeto que Deus me deu, pisar nos que vieram até aqui, dos que trouxeram até aqui. Ainda que o meu projeto seja muito grande, eu não posso desmerecer quem chegou até aqui. E quem chegou até aqui? Só chegou até aqui por causa de uma condição simples. Meu servo. Vem cá. Salomão, você vai realizar uma grande obra. Você vai realizar uma grande construção. Mas não se esqueça que aonde você está subindo agora, aonde você está indo agora, o meu servo Moisés foi quem fez. Vem cá. Normalmente, Salomão estava muito importante por causa do projeto, mas ele teve que ir para outro projeto. O dele era grandiosíssimo, mas o projeto que ele estava indo agora, João Pedro, era um projeto que perdurou anos, séculos. Por quê? Porque nós estamos falando da época de Salomão, e ele está indo para o lugar onde estava a tenda que Moisés tinha construído. Em outras palavras, Ale, Deus estava dizendo, você vai construir um projeto gigantesco, mas vai lá visitar um projeto que perdura até hoje. Por que perdura até hoje? Porque foi o meu servo que fez. Sabe por que a igreja chegou até hoje? A igreja pentecostal chegou até hoje? Porque tinham servos fazendo. Mais ou menos esse amém aí, mais ou menos. Sabe por que os pastores chegaram até onde chegaram? Porque estavam sendo servo. E se continuarmos sendo servo, iremos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Só chegaremos aonde Deus quer que cheguemos se nós como igreja continuarmos sendo servos. Deus poderia ter mostrado para Salomão, vai lá na tenda e você vai ver o projeto que o homem de Deus, o grande Moisés, que falava face a face comigo, fez. Deus poderia ter dito assim, Salomão, vai lá no monte e você vai ver uma obra que o grande profeta libertador realizou. Não, Deus não usa os adjetivos poderosos que poderia ser empregado, João Pedro, para Moisés, mas Deus usa um adjetivo que é inerente ou é igual para todos, o meu servo. Deus poderia ter dito assim, vai lá,
porque o grande libertador fez algo muito poderoso. Não, mas ele usa um adjetivo para falar de Moisés, que pode ser usado para cada um de nós: o meu servo, a minha serva. Sabe o que é importante? É que nós veneremos, que nós busquemos, que nós possamos estar inspirados a ter a fala de Deus ao nosso respeito, não como alguém poderoso que realiza milagres, que quando fala da palavra, as pessoas não, mas que quando Deus olhar para nós, pode dizer: lá está o meu servo, lá está a minha serva, lá está pessoas me servindo, porque na nossa condição humana, servo significa menor, servo significa desprezado, servo significa o que faz coisas simples. Não, no olhar de Deus, pastor Carlos, servo é quem está disponível para Ele, quem está disposto a servi-lo com gratidão, com amor. Servo no olhar de Deus é aquele que Ele pega e faz como Ele quer. Aleluia! Muitas pessoas estão lutando para ser pastor, muitos estão estudando e aí nem se formou ainda, já é pastor. Tu já viu alguém brigando, quebrando pau para ser chamado só servo? Não, né? Já viu? Ei, Roberto, ei, irmão Antônio. Não, rapaz, a partir de hoje aqui, ó, não me chama mais de diácono, eu sou é servo. Sai fora, né? Desde fuleiragem, fala sério. As pessoas brigam por status, as pessoas brigam por cargos, mas se tem um cargo que nós devemos brigar e quebrar o pau da igreja, é para querer ser servo, para servir, para cumprir o chamado, para realizar a obra, para estender a mão. Servo, olha só, vem aqui agora. Eu não estou nem olhando para o papel, vocês perceberam? Nem olhei para o papel. Só pode construir grandes obras, Alessandro e Valéria, quando eu deixo a condição de rei para entrar na tenda como servo. Pastor Senibaldo, só dá para realizar grandes obras quando eu ainda consigo entrar na casa mais mal cheirosa que me chama para fazer a visita, e não como pastor, como servo. Salomão saiu do grande projeto, Rogério, que era de construir o templo, e ele se despiu e foi lá para a tenda que o servo Moisés tinha feito para servir o servo Salomão. As grandes construções, as grandes realizações só conseguiremos fazer se nós não abrir mão da condição de servos que somos. Eu não sei se você sairá daqui assim, sabe? Ou se você sairá daqui refletindo. Esses dias, esses meses atrás, eu falei para o pastor Rodrigo: cara, eu estou quase entregando a igreja, eu estou quase entregando o meu cargo pastoral, estou me sentindo muito inútil. Eu falei com ele lá na sala pastoral. Ele falou assim: mas por quê? Eu falei: rapaz, eu acho que eu não estou fazendo nada. E agora trabalhando, estou fazendo menos ainda. Porque eu vim para cá, quando eu vim para cá, eu não trabalhava fixo, com horário fixo de entrar e sair. Então eu tinha flexibilidade para fazer meu tempo. Atendia meus clientes e eu servia a igreja. Aí hoje eu entro às 8, saio às 18. E venho para a igreja de quinta, moído mais do que arroz de terceira. Quebrado. Eu trabalho lá na Vila Formosa. Para eu chegar aqui, no horário do culto, é dia do rodízio do meu carro, eu não posso vir pela Yaya Melo, eu saio lá para o Santo André para pegar a Laio, quem construiu a Laio?
é um trânsito dos infernos. 2 horas para chegar aqui, do meu serviço aqui. E aí chego aqui quinta-feira, o pastor Ronildo ia pregar, ele não veio. Quem prega? Eu quase empurrei para o Ricardo, mas eu já estava aqui. Servir, meus irmãos. Se entregue, se doe, se ofereça. Se a gente não deixar as nossas posições, se a gente não abrir mão daquilo que a gente alcançou academicamente para ser servo, não tem sentido ter feito toda essa academia. Sim ou não? Não adianta eu ser um bom psicólogo como é o nosso pastor, não adianta ser um bom assistente social, não adianta ser um bom advogado, engenheiro, não adianta ser um bom em que você possa ser formado aí, administrador, sei lá. Se você não entende que abaixo de tudo isso, a base de tudo isso, é porque você é servo. Eu quero terminar aqui, senão vai estender muito. Te chamar para a gente fazer uma oração, para que Deus converta o nosso coração, para que Deus transforme o nosso coração, para que Deus tire o coração de pedra, que muitas vezes é dado ao profissional e não a servo, para que Deus troque o nosso coração duro, que muitas vezes é dado ao talentoso e não ao servo, para que Deus troque o nosso coração, que muitas vezes é duro, é frio, por causa da função que nós hoje desenvolvemos no mundo empresarial, mas Deus quer que nós tenhamos o coração de servo. Fique de pé, por gentileza.